O eco da voz da comissária de bordo ressoou por toda a aeronave com um tom elevado que todos puderam ouvir claramente. Estou te dizendo pela última vez, mude-se para a parte traseira do avião ou terei que chamar a segurança. Suas palavras carregavam uma ameaça evidente e sua entonação destilava desprezo e parcialidade. Laila, uma mulher no final dos 30 anos, manteve-se ereta com dignidade e elegância. Vestia um casaco longo azul marinho e sobre sua cabeça exibia um hijab de seda simples, mas refinado, amarrado com esmero. Sua identidade muçulmana era evidente e não tentava ocultá-la, senão que a portava com orgulho. Olhou para a comissária com serenidade e declarou com voz firme: "Já te disse, não trocarei meu assento." Sua voz era suave, mas continha uma fortaleza inquebrantável. Todos os olhares na aeronave se dirigiram para ela, mas ninguém esperava o que aconteceria momentos depois. A mulher que acreditavam vulnerável estava prestes a mostrar-lhes quem realmente era: o avião de luxo. A aeronave brilhava sob o sol do meio-dia, com seu design moderno que prometia aos passageiros uma viagem luxuosa. O interior da cabine era suntuoso em todos os sentidos. Assentos de couro macio, detalhes dourados e um ambiente elegante que fazia cada viajante se sentir especial. Os passageiros caminhavam com seus pertences exclusivos, dirigindo-se com passos seguros ao jato particular. Em pouco tempo, todos se acomodaram em seus lugares. Alguns estavam ocupados com seus telefones, enquanto outros degustavam o champanhe que as comissárias haviam servido. Uma música suave tocava ao fundo. Leila encontrava-se entre os passageiros com sua simplicidade e elegância, atraindo os olhares sem ostentação. Era a esposa do multimilionário americano Richard Williams, mas não desejava que ninguém conhecesse sua verdadeira identidade ali. Levava sua identidade muçulmana e árabe com seu hijab e vestimenta modesta com grande orgulho. Entrou na cabine com passos tranquilos e olhar confiante. Esta viagem não era simplesmente umas férias para ela, senão que se dirigia para supervisionar organizações beneficentes e investimentos em vários países. O primeiro encontro com a discriminação. Na porta do avião, Lauren, a chefe da equipe de cabine, esperava em pé com seu uniforme impecável e olhar frio e penetrante. Recebia os passageiros um após outro, alguns com sorrisos e outros com olhares gelados. Lauren acreditava que a ordem estava relacionada com a aparência e aspecto das pessoas. E quando Laila entrou, seu sorriso falso desapareceu imediatamente. Com voz fria e sem qualquer calor, disse: "Bem-vinda." Apenas duas palavras que estavam carregadas de desdém. Laila assentiu com a cabeça tranquilamente, sem pronunciar palavra, e se dirigiu para seu assento. Os senhores Raymond, um casal de 60 e poucos anos, que eram passageiros frequentes do avião, observavam a situação com interesse. A senhora Raymond segurava sua bolsa de tricô, preparada para voltar ao seu trabalho, enquanto seu esposo portava seu jornal dobrado, observando o lugar com atenção. Quando Lauren se aproximou deles, suas expressões mudaram repentinamente e seu sorriso se ampliou. "Bom dia, senhor e senhora Raymond. É maravilhoso vê-los novamente." Leila havia notado essa diferença no tratamento, mas manteve seu rosto sereno enquanto seus olhos observavam com inteligência. A confrontação inicial, enquanto Lauren passava junto a Laila, suas expressões mudaram subitamente. Seus olhos se fixaram na elegante bolsa colocada cuidadosamente sob o assento de Laila, e seus lábios se contraíram numa linha fina. A cordialidade e calidez que havia mostrado aos senhores Raymond não se manifestou em absoluto para Leila. Passou ao seu lado em silêncio e com um olhar frio. Lauren Reed era uma mulher no início dos 40 que havia se acostumado durante toda sua vida a controlar tudo. Vestia seu uniforme com precisão, seu cabelo recolhido num coque elegante, e seus olhares eram penetrantes e duros. Era uma mulher que não hesitava em julgar as pessoas por sua aparência. E agora, enquanto observava Laila, a olhava fixamente com olhos semicerrados. O hijab de Laila e sua postura tranquila e respeitável representavam para Lauren tudo o que considerava incorreto. Não lhe agradava sua vestimenta, nem sua compostura digna, nem seu silêncio confiante. Para Lauren, Laila não deveria estar ali. Aproximou-se dela com passos rápidos, com uma expressão que mostrava um sorriso fingido, mas com um olhar de desdém evidente. Disse com um tom que parecia educado:
mas estava cheio de desprezo. Desculpe, senhora. Acredito que está no assento errado. Leila levantou a cabeça e respondeu com voz tranquila e segura. Não acredito que seja assim. Este é meu assento. O sorriso falso de Lauren não desapareceu, mas respondeu com um tom mais áspero. Não acredito que seja assim. Estes assentos estão reservados para passageiros distintos. Nesse momento se fez silêncio em toda a cabine e todos os olhares se dirigiram para elas. Havia uma mulher vestida com roupas luxuosas sentada perto delas, que esticou o pescoço para seguir o que ocorria, e na fileira oposta havia um homem de aspecto elegante que parecia incomodado com o comportamento de Lauren e observava em silêncio. A tensão aumenta. Layla olhou firmemente para Lauren e lhe disse: Acredito que seria melhor que você revisasse a lista de passageiros. Não haja baseada em suposições. Lauren franziu as sobrancelhas e sua voz se tornou mais dura. Não preciso revisar a lista. Sei muito bem quem deve estar aqui. A atmosfera se carregou de tensão. Os passageiros trocavam olhares e sussurros. Uma murmurou: Por que não se levanta? Se não é seu assento, que vá para trás. Outro deu de ombros e sussurrou: Talvez esteja tentando conseguir um assento gratuito. Lauren pôs as mãos no peito e olhou para Layla com desdém. Se não se mudar para trás imediatamente, terei que chamar a segurança. Layla inclinou ligeiramente a cabeça, sem mostrar nenhum sinal de medo. Chame quem quiser. Não me moverei do meu lugar. A mulher intrometida sussurrou: Meu Deus! Enquanto o homem elegante olhava para Lauren com olhares furiosos. A ira de Lauren aumentou. Virou-se para a jovem comissária Grace e ordenou: Grace, leve esta senhora para trás imediatamente. Grace as olhava com olhos muito abertos, hesitante. As palavras de Layla, revise a lista de passageiros, ainda ecoavam em seus ouvidos. Queria dizer algo, mas se calou quando se encontrou com o olhar penetrante de Lauren. A escalada do conflito. O eco da voz da comissária de bordo ressoou pelo avião e ecoou no ambiente de maneira forte e audível. Estou te dizendo pela última vez. Mude-se para a parte traseira do avião ou chamarei a segurança. Suas palavras estavam cheias de ameaça e seu tom saturado de desprezo e preconceito. Leila, no final dos 30, uma mulher elegante e digna, manteve-se firme. Vestia um casaco longo azul marinho e seu lenço de cabeça era simples e elegante, de seda. Estava orgulhosa de sua identidade islâmica e não tentava ocultá-la. Layla a olhou com olhos tranquilos e disse com voz firme: Já te disse, não trocarei meu lugar. Sua voz era suave, mas continha uma força inquebrantável. Os olhares dos passageiros no avião se dirigiram para ela, mas ninguém sabia o que aconteceria depois. A mulher que acreditavam fraca estava prestes a mostrar-lhes quem realmente era. O incidente da água. Lauren não pôde conter mais sua ira. Aproximou-se de Layla com voz trêmula, pela intensidade de sua raiva. Por que não admite que está no assento errado? Por que faz perder tempo a todos? Layla não respondeu. Seu silêncio tranquilo aumentou a ira de Lauren, e finalmente Lauren apertou os dentes com força e decidiu deixar Layla temporariamente para voltar às suas outras tarefas. Caminhou pelo corredor com passos furiosos, e o salto de seu sapato alto batia no tapete com um som elevado que enchia o avião de tensão. Em sua mão levava uma bandeja cheia de copos de água, seu rosto franzido e seus passos duros. Layla estava sentada tranquilamente em seu lugar, segurando seu livro como se nada tivesse acontecido. Os passageiros fingiam conversar, mas a tensão pairava sobre o ambiente. Lauren passou pelos senhores Raymond e lhes serviu água. Depois continuou seu caminho para trás. Mas quando passou junto a Layla, olhou-a com um olhar de desdém, sem dizer uma palavra. Layla esperou pacientemente, e quando a bandeja estava quase vazia de água, Layla olhou para Lauren e disse tranquilamente: Por favor, poderia me trazer um copo de água? Mas Lauren a olhou com um olhar de desprezo e disse: Trarei quando estiver livre. Depois se afastou sem sequer se virar para olhá-la. Layla a seguiu com o olhar sem pronunciar uma palavra. Passaram minutos. Layla se acomodou um pouco em seu assento, tentando encontrar uma posição confortável, e esticou ligeiramente sua perna no corredor. Nesse momento, Lauren retornou carregando a bandeja. Notou o pé de Layla, mas em vez de evitá-lo, mudou sua rota deliberadamente para chocar com ele,
derramando os copos de água sobre Layla de repente. Lauren levantou a voz, fingindo surpresa. Cuidado com seus pés. Arruinou tudo. Os passageiros se voltaram para Layla, com surpresa evidente em seus rostos. Layla olhou tranquilamente suas calças molhadas e disse: "Foi você quem chocou comigo." Lauren não respondeu e ficou parada observando friamente. Layla levantou ligeiramente a cabeça, olhou-a firmemente e disse: "Tudo o que quero é respeito como o resto dos passageiros. E se isso é demais, talvez a pessoa que não tem lugar aqui seja você e não eu." A agressão física. Um silêncio pesado se fez na cabine. O rosto de Lauren ficou vermelho da intensidade da ira. Depois se inclinou para Layla e sussurrou com voz baixa que levava uma ameaça: "Você se atreve a me falar dessa maneira?" E de repente, sem nenhum controle sobre seus nervos, esbofeteou Layla no rosto. O som da bofetada ecoou por todo o avião. Todos os passageiros suspiraram pelo choque. O homem elegante se levantou de seu assento com ira. Seus olhos se abriram pelo horror da situação. Grace, a jovem comissária, levou as mãos à boca, incrédula pelo que havia visto. Até aquela senhora arrogante que havia estado observando a situação com sarcasmo se congelou em seu lugar, atônita. Layla se endireitou tranquilamente, juntou suas mãos em seu colo. Seu rosto estava tranquilo, mas seus olhos estavam cheios de determinação e força. Todos esperavam o que diria. Depois Layla levantou seus olhos para Lauren e disse com voz fria e clara: "Você cometeu o erro de sua vida." Lauren recuou um pouco pela primeira vez, mas Layla continuou com a mesma calma que estremeceu o lugar. "Guardei silêncio por tempo demais, mas agora você cruzou todos os limites." A revelação da verdade. Lauren não pôde conter mais sua ira. Aproximou-se de Layla com voz trêmula pela intensidade de sua raiva. Apertou suas mãos com força e sua mandíbula inferior tremia de ira. Lauren apertou suas mãos com força e levantou sua voz mais, gritando: "Foi você quem cruzou os limites. Desde que subiu no avião, tem estado causando problemas." Layla não se moveu de seu lugar. Nem sequer pensou em limpar a marca da bofetada ou responder-lhe. Endireitou-se tranquilamente em seu assento e olhou fixamente para Lauren. Apesar de sua quietude, a força de seus olhos era clara para todos. Depois disse com voz tranquila, mas firme: "Você se arrependerá do que fez." Um silêncio mortal se fez em todo o avião. O som da voz de Layla teve um efeito mais forte que qualquer grito. Lauren, pela primeira vez, sentiu hesitação, mas tentou ocultá-la com uma risada sarcástica. "Arrepender? E o que fará? Chamará a polícia?" Layla não respondeu. Não havia necessidade de palavras, e apenas seu silêncio era suficiente para transmitir a mensagem. Os passageiros entenderam bem que o poder já não estava nas mãos de Lauren. A chamada de Grace. No canto, Grace observava a cena com assombro. Havia visto com seus próprios olhos como Lauren havia tratado os passageiros durante todo o dia, mas nunca havia interferido. Agora entendia que não podia permanecer em silêncio por mais tempo. Com mãos trêmulas, tirou seu telefone do bolso e ligou para um número especial. Sua voz era firme, apesar de seu medo. "Sou Grace. Temos uma emergência no avião." Depois retornou tranquilamente ao seu lugar, mas estava mais confiante porque havia feito o correto. Lauren ainda estava de pé com os braços cruzados sobre o peito, tremendo de ira. Mas todos no avião se deram conta de que sua autoridade havia começado a colapsar. Layla permaneceu sentada firmemente, seu rosto tranquilo, mas sua postura ereta era mais poderosa que 1000 palavras. A chegada do capitão, de repente todos ouviram o som de passos firmes, avançando desde a parte dianteira do avião. O capitão saiu da cabine de comando. Seu rosto estava pálido, suas expressões tensas pela ansiedade. Seus olhos percorreram rapidamente os cantos da cabine, depois se fixaram em Lauren. Dirigiu-se para ela com passos rápidos e firmes. Seu caminhar levava a uma decisão definitiva. Lauren não pôde entender a chegada do piloto e perguntou duramente: "O que está acontecendo? Por que veio aqui?" "Ai!" O piloto parou diretamente em frente a ela. Seus ombros estavam tensos e sua voz era áspera, mas levava um tipo de preocupação sutil. "Por favor, afaste-se." Lauren franziu a testa e cruzou os braços sobre o peito, surpresa e furiosa. "O que quer dizer com afastar-me? Estou aqui controlando a situação."
O piloto olhou para Layla, depois voltou a olhar para Lauren e falou claramente: acabei de receber uma ligação da administração. A dona deste avião está aqui agora. É Layla Williams, e apontou para ela com o dedo. O choque da revelação. No avião explodiu a surpresa. Os passageiros se olhavam entre si com olhos muito abertos pelo assombro. A senhora rica que havia zombado dela anteriormente sussurrou com choque: é ela a dona do avião? O homem que estava sentado do lado oposto parecia como se tivesse entendido tudo desde o princípio e assentiu com a cabeça. Estava certo. Grace estava de pé no canto quase atônita, mas em seus olhos havia um grande alívio. Finalmente suspirou profundamente como se tivesse estado esperando este momento. Lauren havia empalidecido. Olhava para o piloto como se não pudesse acreditar no que havia escutado. Isto é impossível. Deve haver um erro. Balbuciou suas palavras. Sua voz já não era áspera nem altiva. Havia um silêncio profundo no avião. Só se escutava o som dos motores. Os olhares se moviam entre Layla e Lauren. O aterrissagem de emergência. Depois chegou a voz do capitão pelo alto-falante. Estimados passageiros, faremos uma aterrissagem de emergência. Por favor, permaneçam em seus assentos e apertem seus cintos. O sussurro voltou entre os passageiros. O homem do lado oposto se aproximou de Layla e sussurrou: o que está acontecendo? Por que aterrissamos? Layla sorriu tranquilamente. Não respondeu, mas a expressão de seu rosto contava toda a história. Lauren olhou rapidamente a cabine e os sentimentos de ansiedade enchiam seu rosto. Dava-se conta de que havia perdido completamente o controle. O avião aterrissou suavemente. Depois apareceu um SUV preto brilhante ao lado do avião. As portas se abriram e entraram assistentes elegantes, com passos seguros e decididos. Os passageiros observavam em silêncio. Um dos assistentes se aproximou de Layla com voz respeitosa, mas íntima. Layla, tudo está pronto. Uma onda de assombro atravessou os passageiros mais uma vez. Lauren ainda estava imóvel em seu lugar, seu rosto pálido como papel. Não sabia o que fazer. A revelação completa. Os assistentes se concentravam apenas em Layla e nem sequer se viraram para ver Lauren. Há algo mais que queira que façamos antes de partir? Perguntou o assistente. Layla se levantou lentamente. Depois arrumou a jaqueta de seu terno. Seu rosto mostrava força e calma ao mesmo tempo. Todos os olhares se dirigiam para ela. Falou com voz profunda e clara. Sou Layla Williams. Sou dona deste avião e também desta companhia aérea. No avião se fez silêncio. Lauren abriu a boca, mas não pôde dizer nenhuma palavra. A mulher que se comportava com arrogância diante de todos, agora havia se tornado pequena e indefesa. Layla olhou para Lauren. Sua voz era tranquila, mas muito penetrante quando disse com voz profunda, que atravessou o silêncio da cabine. Seu comportamento foi completamente insultante. Você se insultou, humilhou um de meus passageiros e danificou a reputação desta companhia aérea. A voz de Lauren chegou trêmula. Não sabia. Layla levantou a mão para detê-la. Não sabia porque não pensou em mostrar respeito desde o princípio. Com seu preconceito e orgulho fez a situação pior. Este problema simples poderia ter sido resolvido com amabilidade, mas você o fez maior. A demissão e prisão. Os passageiros assentiram com a cabeça em apoio. Os que haviam estado silenciosos antes, agora olhavam para Layla com admiração. O Sr. Raymond levantou seu jornal e deu a Layla um olhar de apoio. Layla se levantou lentamente de seu lugar e ajustou a jaqueta de seu casaco. Sua postura era tranquila, mas forte. Depois olhou para Lauren e disse: o que você fez não foi um erro, senão intencional. Lauren olhou para todos os lados confusa, mas não recebeu apoio de ninguém. Alguns passageiros estavam gravando esse momento com seus telefones. Layla se aproximou de Lauren um passo e disse: você estava ocupada me julgando e esqueceu seu trabalho básico. Respeitar cada passageiro, não importa quem seja. E agora há consequências por este comportamento. As mãos de Lauren se juntaram, mas não encontrou as palavras, enquanto os olhos de todos os passageiros estavam sobre ela. Havia colapsado completamente pela primeira vez. Layla se dirigiu ao piloto e disse: faça o que for necessário imediatamente. Isto não deve acontecer com nenhuma outra pessoa. O piloto disse com voz séria: está feito.
Lauren olhou para a porta como se quisesse escapar, mas o piloto cortou seu caminho. Não pode ir a lugar nenhum. Leila olhou para Lauren e disse: seu comportamento de hoje mostrou que não está qualificada para este trabalho. A partir deste momento, está demitida. Na cabine se fez um silêncio total. Suas palavras foram como um veredicto judicial. Lauren sussurrou com voz pálida: por favor, não queria que isto acontecesse. Os olhares de Layla eram penetrantes. Não queria que a descobrissem, mas a descobriram. Nesse momento, 2 policiais entraram na cabine. Os sussurros dos passageiros se espalharam por todo o avião. Um dos oficiais se dirigiu respeitosamente a Layla. Layla, recebemos o relatório. Está apresentando uma denúncia formal? Layla respondeu com voz firme e clara: sim, me agrediu fisicamente diante de todos. Quero que seja processada. Lauren recuou com voz trêmula: esperem, isto foi mal interpretado. Não quis fazer isso. O oficial tirou as algemas e disse: senhora, está presa por agressão física. Qualquer coisa que diga pode ser usada contra você no tribunal. Lauren olhou ao redor com mãos trêmulas, mas ninguém a olhava enquanto os oficiais colocavam as algemas. Suas lágrimas começaram a cair. Layla permanecia de pé, firme e tranquila diante dela. Os passageiros observavam em silêncio enquanto Lauren era escoltada para fora da cabine. Todos entenderam que o verdadeiro poder reside na tranquilidade e paciência. O pedido de desculpas. Enquanto as lágrimas de Lauren caíam, suplicou desesperadamente: por favor, Layla, sinto muito. Mas o rosto de Layla não mostrou nenhuma mudança. Disse com voz tranquila, mas firme: as desculpas não são suficientes. O que você fez não foi sem consequências. Escolheu o que fez, agora deve assumir os resultados. Os passageiros na cabine observavam em silêncio. A mulher que havia estado dando ordens a todos, agora caminhava em estado de humilhação, acompanhada pela polícia. Leila se dirigiu à cabine e disse com voz tranquila e clara: peço desculpas a todos vocês pelo que aconteceu hoje. Este tipo de comportamento não pode ser aceito em nossas aeronaves. De agora em diante, cada passageiro receberá o respeito que merece. Os aplausos ecoaram com força desde a cabine. O Sr. Raymond sorriu e aplaudiu suavemente, enquanto a Sra. Raymond deixou seu tricô e também aplaudiu. Depois Layla se voltou para Grace. A jovem comissária estava de pé em silêncio. Layla disse com voz suave, mas poderosa: Grace, obrigada por sua coragem hoje. Receberá uma promoção do meu escritório. Os olhos de Grace se encheram de alegria. Obrigada, Layla. Layla sorriu e se dirigiu para a porta. Seus assistentes a seguiram em silêncio. O ambiente no avião havia mudado completamente. As tensões se transformaram em respeito e admiração. Ao sair, a senhora socialite, que havia estado observando tudo, não pôde se conter e disse: Leila, você é realmente incrível. Layla parou, sorriu gentilmente. Obrigada. Mas lembrem-se, defender o correto sempre tem valor. Quando saiu, o ar fresco tocou seu rosto. O sedã preto esperava na porta. O motorista abriu a porta respeitosamente. Seu assistente se aproximou e começou a explicar os planos tranquilamente, mas a mente de Leila ainda estava ocupada com o que havia acontecido no avião. O julgamento. Meses depois, chegou o dia do julgamento. Lauren entrou na sala do tribunal exausta e cansada. Seu rosto estava pálido e não restava vestígio do orgulho anterior em seus olhos. A sala estava cheia de assistentes, jornalistas, defensores de direitos humanos, multidões que vieram apoiar Layla. Todos estavam ali. Leila, como sempre, estava de pé com firmeza e orgulho. Lauren se aproximou do palanque vacilante. Sua voz era fraca, cheia de vergonha. Disse: Vossa Excelência, estou muito arrependida. Peço desculpas a Layla e a todos os presentes. Não pensei em quem tinha diante de mim, mas agora entendo que o problema não era quem ela era, senão o que eu fiz. Houve silêncio na sala. Leila olhou para Lauren sem baixar a cabeça. O juiz deu a palavra a Layla, que disse com voz clara e firme: Vossa Excelência, não estou aqui só por mim, senão por todos os que foram silenciados, insultados e desprezados. Não quero que nenhuma pessoa seja tratada da mesma maneira devido à sua roupa, crenças ou identidade. Cada pessoa merece viver com dignidade.
Escutaram-se murmúrios na sala. O juiz assentiu e anunciou seu veredicto. Lauren Reed foi sancionada por agressão física e insultos em lugares públicos. O tribunal também decidiu que deveria pagar uma compensação moral a Layla Williams e emitir um pedido de desculpas público. Lauren cambaleou em seu lugar e juntou as mãos enquanto olhava para Layla com súplica. Layla, por favor, sinto muito. Te rogo que me perdoe. Mas Layla permanecia firme, sem apartar o olhar de Lauren, e disse com voz tranquila e poderosa: seu arrependimento não muda as consequências do que você fez. Tomou suas decisões, agora deve pagar o preço. A entrevista pós-julgamento. Ao sair do tribunal, os jornalistas aproximaram os microfones de Layla e perguntaram: o arrependimento de Lauren te afetou? A perdoarás? Layla olhou para os jornalistas com olhos ligeiramente semicerrados e com um olhar decidido. O perdão só vem depois que se faça justiça. O arrependimento não significa nada sem assumir a responsabilidade. Naquele dia, ela não só me atacou, senão a humanidade. Por isso, o importante não é o perdão, senão conseguir a justiça. Nesse momento, as pessoas ao seu redor começaram a aplaudir e algumas não puderam conter as lágrimas. Layla continuou seu caminho com tranquilidade e elegância. As mudanças na companhia aérea. Depois deste incidente, a companhia aérea, propriedade de Layla, tomou decisões radicais. Tornou-se obrigatório para todos os funcionários receber capacitação em direitos humanos e luta contra a discriminação. O lema, "Cada passageiro tem valor", foi colocado nas paredes da empresa. Em todos os aviões se fez necessário tratar cada passageiro com igualdade e respeito. Publicou-se um pedido de desculpas oficial de Lauren e seu reconhecimento público de arrependimento no site oficial da companhia aérea. Mas Layla disse depois dessas declarações: o mais importante é se a lição foi aprendida. Se as pessoas aprendem a julgar outros por seus corações e não por sua aparência, então teremos alcançado nosso objetivo. O novo voo. Meses depois, Layla embarcou em outro avião mais uma vez. Desta vez, o ambiente na cabine era completamente diferente. Todos se comportavam com amabilidade e respeito. A comissária principal se aproximou de Layla com um sorriso e disse: "Bem-vinda, Layla. É uma honra voar com você." Layla sorriu, assentiu e se sentou em seu assento. Enquanto olhava pela janela do avião, sentiu uma profunda tranquilidade. Aqueles momentos difíceis que havia passado não foram fortes apenas para ela, senão que foram o início de uma mudança poderosa para outros também. Com o avião no céu, Layla olhou através da janela e viu seu reflexo no vidro. Nesse momento, ninguém sabia o que estava pensando, mas a única coisa que sabia era que a mudança havia começado e ninguém voltaria a dizer: "Você não pode estar aqui." O impacto mundial. O que aconteceu naquele dia não foi apenas no avião, senão que teve eco em todo o mundo. As pessoas falavam de Layla nas redes sociais e a apoiavam. Por muito tempo, a hashtag "O respeito é mais importante que tudo" foi a mais compartilhada. Semanas depois, Layla apareceu diante das câmeras para emitir um vídeo curto, mas impactante. "O luxo não é apenas aparência", disse no vídeo. "O verdadeiro luxo é mostrar respeito a todos e fazer com que cada pessoa se sinta valorizada. O sucesso não se mede pelo que você possui, senão por como trata os outros. Por isso, de agora em diante em nossa empresa, todos, não importa quem sejam, receberão o respeito que merecem." Estas palavras chegaram ao mundo todo, e as pessoas falavam de Layla considerando-a seu modelo a seguir. Todos sabiam que em qualquer voo de agora em diante, ninguém diria a alguém: "Você não pode estar aqui por sua aparência." Layla olhava para o céu sorrindo, porque sabia que as vitórias mais grandes não vêm apenas com força, senão tomando passos para mudar o mundo, e havia dado esse passo. A entrevista na televisão. Dias depois, em um programa de televisão, Layla relatou o incidente que havia sido visto por milhões. Estava de pé no estúdio com confiança e determinação. O jornalista perguntou com emoção: "Layla, o que você passou teve eco no mundo todo. Qual é a mensagem que quer dar às pessoas?" O olhar de Layla era decidido e sua voz tranquila. "O respeito não é um privilégio, senão um direito", disse. "Não importa quem você seja, cada ser humano merece respeito. A verdadeira liderança é garantir isso." O jornalista perguntou com lágrimas nos olhos:
O que aconselha às pessoas que não têm o poder que você tem? Layla sorriu e disse: o poder está dentro de nós. E acrescentou: às vezes podem se sentir invisíveis, mas seu valor vem de quem são. Não precisam ser ricos para exigir respeito, só devem acreditar em si mesmos. O voo de retorno. Semanas depois, Layla embarcou em um novo avião. Desta vez, havia um novo grupo de comissárias que tratavam Layla com todo respeito e cordialidade. A comissária principal sorriu calorosamente e disse: bem-vinda, senhora Layla. É uma honra recebê-la. Layla assentiu gentilmente e se sentou em seu lugar. Desta vez, o ambiente no avião era completamente diferente. O serviço era perfeito, mas o mais importante era o respeito que enchia o lugar. Enquanto olhava pela janela, o avião decolava rapidamente e voava no céu. O sentimento que invadiu seu coração indicava que tudo havia voltado ao seu lugar correto. O que aconteceu naquele dia não foi apenas uma lição para os viajantes no avião, senão uma mensagem poderosa para todos os que escutaram a história. Layla sabia que o assunto não era apenas proteger sua honra, senão que era uma mensagem poderosa para todos os que se opõem à injustiça. Sorriu ligeiramente enquanto olhava fixamente o céu, porque sabia que às vezes a vitória mais grande não está apenas em ganhar, senão em iniciar a mudança. A reflexão final. Enquanto os passageiros se sentavam em seus lugares, Layla estendeu a mão para seu telefone. Sabia que isto não havia terminado ainda. A verdadeira solução radica em erradicar as raízes profundas da intolerância e da falta de respeito. Enquanto o avião ascendia às nuvens, Layla pôs sua cabeça contra a janela enquanto observava o mundo distante. Sentiu uma tranquilidade interior porque esta viagem não foi apenas um voo, senão uma lição sobre transformar a vergonha em força e o preconceito em respeito. Viu seu reflexo no vidro e prometeu a si mesma: trabalharei em cada passo para conseguir um mundo onde todos recebam respeito. Enquanto o avião se elevava no céu, havia no coração de Layla uma vitória silenciosa e poderosa. Agora nenhuma tempestade poderia derrotar. A declaração final. Pouco depois, Layla emitiu uma declaração ao mundo. Suas palavras foram simples, mas impactantes, e tocaram os corações de milhões. O luxo não é apenas aparência, disse. O verdadeiro luxo é mostrar respeito a todos e fazer com que cada pessoa se sinta valorizada. O sucesso não se mede pelo que você possui, senão por como trata os outros. Por esta razão, implementamos novas políticas em nossa empresa. De agora em diante, cada passageiro, não importa quem seja, receberá o respeito que merece. A declaração de Layla se converteu em tema de conversa nas redes sociais e foi compartilhada por numerosas plataformas. As redes sociais continuaram falando dela durante vários dias, e desde esse momento em diante, todos sabiam: a mudança havia começado. Mensagem final. Esta história nos lembra que o respeito é um direito fundamental que todos merecemos, independentemente de nossa aparência, origem ou crenças. A coragem de defender nossos princípios pode gerar transformações que vão além de nós mesmos. O que você pensa sobre a forma como Layla manejou esta situação? Acredita que todos merecemos o mesmo nível de respeito, sem importar as circunstâncias? Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que nos inspiram a ser pessoas melhores cada dia.